Glória a Deus. Eu vou pedir para que você ainda em pé possa abrir aí a palavra de Deus na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, primeira carta, no capítulo de número 2, aleluia. Põe a sua mão assim em cima da Bíblia, com uma você segura, com a outra você põe a mão em cima. Meu Deus, meu amado e meu querido Pai, eu tenho aqui, meu Deus, uma responsabilidade muito grande nesta noite, que é de poder, Senhor, trazer esta palavra aqui para a Tua igreja. Esta palavra, Deus, ela tem uma importância fundamental para esses dias que nós estamos aqui, meu Deus, vivendo, meu Pai. Então, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos para que o Senhor nos dê toda a graça, não somente para pregar, mas também a graça para receber, Deus, essa palavra, Pai. Nós te pedimos para que o Senhor possa derramar sobre nós do Teu Espírito, para que o Teu Espírito possa cumprir o propósito pelo qual Ele foi enviado, além de nos consolar, Senhor, que é de fazer com que a gente possa, meu Deus, receber a Tua palavra e sermos por ela, meu Deus, convencidos, e sermos por ela, Senhor, corrigidos, e sermos por ela admoestados, Pai, e também sermos por ela, meu Deus, abençoados. Em nome de Jesus, nós te pedimos agora, Senhor, nós abrimos o nosso coração para que o Teu Espírito possa nos convencer da verdade, Pai, para que uma vez a gente conhecendo a verdade, nós possamos nos libertar, meu Deus, de todo embaraço, de todo engano que rodeia as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço por todo aquele que estiver com a vida, meu Deus, amarrada, com a vida parada, com a vida, meu Deus, ali já há anos, sem nenhuma movimentação, Deus, mas nada muda, tudo permanece do mesmo jeito, e as pessoas às vezes percebem que elas estão retidas, embaraçadas, meu Deus, num laço das trevas, Pai. Então eu te peço para que todo o poder do céu esteja conosco aqui, sendo operado, de maneira que esses laços venham ser quebrados, que, ó Deus, os olhos possam ser abertos, nossos ouvidos possam ser liberados, para que a Tua palavra poderosa, meu Deus, possa ser acrescentada em nosso coração. Assim, ó Deus, nós oramos, gratos por tudo, em nome do Senhor Jesus, e a igreja diga comigo, amém. Então, primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, eu vou ler, depois eu vou pedir para que vocês possam repetir comigo. O capítulo 2, versículo de número 5, que diz assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Amém? Então, eu vou falar, pode projetar aqui? Já está? Como já está projetado, nós vamos ler na mesma tradução aqui. Então, eu sei que talvez a sua tradução seja diferente, mas aqui é todo igual. Então, eu vou falar 1, 2, 3, e a igreja pode ler junto esse versículo. 1, 2, 3. Quem antes de sentar pode dar um glória a Deus? Amém. Então vamos sentar, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos pregando aqui nesses dias a revelação da palavra de Deus, para que a gente não venha a ser iludido, ser enganado, por causa dessas questões que nos rodeia em todos os lugares. Nós estamos sendo assediados pelo sistema. Grave bem essa palavra, sistema. Essa palavra sistema, ela é, acredito que seja mais fácil de você compreender a palavra que está escrita na Bíblia, que é mundo. Às vezes as pessoas não conseguem entender, mas o que é o mundo? O que é o mundo? O mundo, né? O mundo é o sistema, né? São as coisas que estão aí acontecendo ao nosso redor. Então, nós estamos envolvidos agora, aqui, num sistema,
onde se tenta de todas as maneiras aplicar os ensinamentos, seja de maneira cultural, seja de maneira social. É claro que ninguém entra com os pés na porta, ninguém faz isso, né? Essa matéria, ela, como outras, ela é sugestionada com sutileza, com educação, com cultura, com uma maneira social, uma maneira agradável, para que ela possa ter acessibilidade, então, à vida de todos. Então, é muito importante que a igreja esteja espiritualmente preparada, com os olhos bem abertos, e é por isso que a gente orienta a igreja a estar não somente nos cultos, mas estar em oração, né? O culto é importantíssimo para que a gente possa prestar a Deus o nosso louvor, a nossa gratidão. Mas as nossas orações é que sustenta a nossa fé. A oração, o jejum que nós estamos fazendo das coisas relacionadas com idolatria. Então, por exemplo, algumas pessoas vão se abster, né? De estar ali envolvido com a idolatria, né? Então, é muito bom você, por exemplo, você se abster disso. Nós estamos ensinando aqui que isso é uma questão de saúde espiritual para as nossas vidas, né? Agora, se você for mais criterioso, se você quiser mais do que ter saúde, se você quiser ser muito abençoado, pergunta para o irmão, fala, você quer ser só saúde ou você quer ser muito abençoado? Os que querem ser muito abençoados, então pode, por exemplo, fazer um pouco mais do que deveria fazer, né? Então a pessoa ela pode fazer um jejum. Você pode fazer um jejum durante esse mês de junho, mês de julho, das coisas que são concernentes aí à questão da idolatria. Agora, isso está tão assim difundido no sistema, que eu tenho percebido algumas pessoas, alguns irmãos, algumas irmãs, até com dificuldade de diagnosticar o que são essas coisas. Olha como elas se tornaram comum. Às vezes a pessoa está fazendo parte de algo, fazendo parte de uma festa que não é festa, é cerimônia, né? É ritual, né? Então, veja que isso está se tornando tão comum que as pessoas estão sendo levadas à prática sem ter a consciência do perigo e da responsabilidade pela qual elas estão ali sendo incorrendo, né? Então, é importante a sua oração, é importante o seu jejum, né? Para que você, então, possa ter o domínio dessas coisas que estão rodeando. Está lá na escola, por exemplo, das crianças, está lá no seu trabalho, está lá nos seus clientes, está na cabeça do seu patrão, está no nosso percurso da rua, em todos os lugares, a temática está sendo estas festas que, ora, são chamadas de festas folclóricas, mas nós sabemos que de folclórica elas não têm nada. O apelo que elas realmente carregam é um apelo de fé, porque são festas voltadas para santos, dos quais fazem parte daqueles que são idólatras. E como nós não somos idólatras, então nós não temos o porquê participar dessas coisas. E por que não temos que participar dessas coisas? Não temos que participar dessas coisas porque a palavra de Deus está nos dizendo que não existe mediador. Não existe. Não existe muitos deuses. Não existe. Então, veja que o versículo que nós lemos, ele é bem preciso, dizendo assim, né? Porquanto há um só Deus. Então, se há um só Deus, então é somente um propósito, é somente uma palavra, é somente um ensino. Não existe dois ensinos. Não existe essa coisa de uma fé fazer de um jeito, a outra fazer do outro. Ora, se há divergência, então também há divergência do Deus que serve. Se há divergência, também há divergência na fé. Então, a palavra de Deus ela é bem clara, há um só Deus. E se você for um pouco mais rigoroso no estudo da palavra, você vai ver também que lá no Evangelho, vai dizer que, além de existir um só Deus, há uma só fé.
há um só batismo, há um só Senhor, há um só Salvador, há um único céu, há uma única igreja sobre a face da terra, da qual não carrega o nome da sua administração. Porque esse nome que vocês veem na frente das igrejas são nomes de administração. Por exemplo, essa igreja, ela é a igreja do Senhor Jesus, administrada pela fonte das águas vivas. Assim são as outras igrejas do Senhor Jesus. São igrejas do Senhor Jesus administradas por outra administração, outra diretoria. Então, cada um vai levando o seu nome. Mas a igreja é uma só, entendeu? Quando Jesus vier buscar a igreja, ele não vai olhar para a placa, o nome da igreja, mas ele vai vir buscar a igreja dele, a igreja do Senhor, né? A igreja do Senhor que vai ressuscitar, a igreja do Senhor que vai ser arrebatada. E nós estamos trabalhando aqui para que sejamos nós envolvidos nesse processo de salvação. Então a nossa igreja, ela tem essa preocupação de nós não estarmos aqui criando uma liturgia para você, de nós estarmos aqui quando pregamos a palavra, né, mostrando a Bíblia. Nós começamos lendo a palavra, com você trazendo a Bíblia. Hoje nós temos oportunidade de mostrar a palavra para que ninguém fique de fora, porque é a palavra, é uma só palavra, é um só Deus, diz aí o texto aí, um só Deus, e é um só mediador entre Deus e os homens. E quem é esse mediador entre Deus e os homens? Cristo Jesus, homem, né? Então é Cristo é o mediador. Mas eu quero mostrar para você que isso sempre foi assim, né? Sempre houve um mediador. A partir de quando? No coração de Deus não era para existir esse mediador. No coração de Deus era para que Deus pudesse ter um relacionamento com todos, direto. Então, quando nós olhamos lá para Êxodo, no capítulo lá 19, capítulo 20, você vai ver, por exemplo, Deus preparando todo o povo para que ele pudesse se relacionar. Então, Deus marca ali um encontro com o povo. E naquele encontro que Deus marcou com o povo, era para que Deus pudesse falar com eles e eles pudessem falar com Deus. Mas a Bíblia fala que eles tiveram medo de ter esse encontro com Deus, por causa das coisas que aconteceram no dia desse culto em que Deus iria estar com eles. Então foi algo sobrenatural, de uma maneira tão grande que assustou aqueles que iriam estar participando desse culto. Eu já falei sobre isso aqui para vocês. Houve naquele dia o monte onde Deus marcou o lugar do culto, o monte tremia, e eles ficaram assustados com aquele tremor. Havia nuvens em volta do monte, e eles ficaram assustados com aquelas nuvens. Havia trovões, havia relâmpago, e eles estavam muito assustados. E se não bastasse tudo isso, antes de Deus se manifestar, vieram os anjos na frente. E os anjos, para anunciar que Deus ia falar, eles começaram a tocar os seus instrumentos. E eles não viam ninguém, porque os anjos não são seres como nós, de aparência, são seres espirituais. Eles não viam ninguém, eles só viam um monte tremendo, nuvem, trovão, relâmpago. Olha, você viu aí, que nem esse barulho aí já assustou você. Imagina lá. Imagina lá para você ver, né? E aí vem instrumentos tocando e não tem ninguém tocando. Eles ficaram muito assustados com aquilo. Então eles disseram para Moisés: Moisés, nós não queremos que Deus fale conosco, porque nós estamos com medo. Então, deixa Deus falar com você.
e você então fala para nós o que Deus falou. Nós vamos falar com você, e você vai falar para Deus o que nós queremos falar com Ele. Então ali, não pela vontade de Deus, mas pela vontade dos homens. Ali surgiu o primeiro mediador entre Deus e os homens e Deus, e esse mediador era Moisés. Mas lá no capítulo 20, no versículo de número 22, 25, então o que Deus ia falar diretamente para o povo, Deus então falou através de Moisés. Então o que Deus ia falar com eles? Deus ia ensinar para eles as coisas das quais, Deus queria estabelecer para que houvesse um relacionamento. Então, no versículo de número 22 a 25, lá está escrito assim, que então disse o Senhor a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: viste que dos céus eu vos falei, não fareis deuses, com D minúsculo, deusinhos, não fareis deusinhos de prata ao lado de mim, nem deusinhos de ouro farei para vós outros. Aí ele fala assim, um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos. Olha isso. Então veja que Deus já estava dizendo para eles, olha, o nosso relacionamento ele vai ser embasado, vai ser fundamentado numa aliança de fidelidade. Por isso que o casamento humano é comparado com o relacionamento de Deus conosco, porque é também uma aliança entre o homem e a mulher. Então é uma aliança de compromisso, é uma aliança de fidelidade, é uma aliança de amor, é uma aliança de vida. Então Deus estava pedindo ali o quê? Fidelidade. Então ele está dizendo assim, olha, nós vamos ter um relacionamento, eu vou falar com vocês, vocês vão falar comigo, mesmo que seja através de Moisés, mas para que isso venha ser sustentado, então vocês não podem ter nenhum deusinho de ouro, nem de prata, nem de barro, nem de madeira, nem de pedra, nem de gesso, nem de nada. Então ele vai explicar isso melhor depois, através dos mandamentos que ele então manda Moisés escrever, depois das tábuas terem sido quebradas. Então aí Moisés vai escrever lá no monte, quando ele conversa com Deus, os mandamentos. Então lá nos mandamentos ele vai falar exatamente isso: não fareis para vocês imagens de escultura, nem semelhança do que há em cima no céu, embaixo na terra. E ele vai então, você conhece o texto, ele vai dizer isso, e ele vai dizer por que eu estou dizendo para vocês não se envolver com esses deusinhos, com essas coisas que existem no mundo, porque eu sou Deus zeloso. Amém? O que ele quer dizer com zeloso? Ele quer dizer poderoso, ele quer dizer suficiente. Fala para o irmão, fala, você não precisa de outro, você já tem um que é poderoso, já tem um que é suficiente, fala aí. Então olha o que ele fala, e o altar, eu quero um altar que seja um altar feito de terra. Olha isso. E por que ele está pedindo aqui? Ele não está pedindo um altar extremamente rico, ele não está pedindo aqui um altar cheio de glórias humanas, cheio de riquezas humanas. Não, ele não está pedindo isso. Ele está pedindo somente um altar de terra. E por que um altar de terra? Simbolizando a nossa humanidade. Então, Deus não quer as coisas que nós podemos trazer para eles. Você pode trazer tanta coisa para Deus, né? Tanta coisa que para esse mundo é importante, mas presta atenção no que eu vou te falar, e eu acho que isso vai te alegrar.
todas as coisas que são importantes para este mundo e para as pessoas desse mundo, não significa nada para Deus, porque para Deus o mais importante é você. Aleluia. O mais importante é você. Então, por isso que ele pediu um altar de terra, porque nós somos feitos da terra. Então, nós iríamos nos misturar com esse altar, e ele, porque você sabe que a vontade dele já era de fazer da gente um santuário, como hoje de fato somos. Nós somos templo do Espírito Santo, mas naquela época Jesus ainda não tinha vindo. Então ele está criando um ambiente para que ele pudesse ter um relacionamento mais profundo possível. Mas hoje não, hoje nós temos a Cristo, aleluia, e nós temos o relacionamento mais profundo possível com o nosso Deus, através de Jesus Cristo. E aí ele vai dizer assim, mas, além de um altar de terra, se você também quiser, eu aceito um altar de pedra. Por quê? Porque tem região que não tem terra. Então, como que ia fazer? Alguém ia ser privilegiado. Onde tinha terra, fazia um altar de terra. Mas onde não tinha terra, a pessoa não podia se relacionar com Deus. Então, tem regiões, por exemplo, que só tem pedra. Então, o que ele falou aí no mesmo texto? Aí, ele vai falar assim, olha, pode ser de terra, ou então pode ser de pedra, mas você não vai trabalhar as pedras. Eu quero que você, então, faça um altar de pedras, como as pedras são. Não quero que você use ferramenta. Eu não quero que você use instrumento. Então, o que Deus está ensinando? Deus está ensinando já lá para nós como que nós precisamos relacionar com Ele. Nós não podemos ficar trabalhando esse relacionamento. Nós não podemos ficar mostrando para Deus somente o que interessa para nós. Nós não precisamos ficar maquiando o nosso relacionamento com Deus. Nós temos que ser verdadeiros. Deus quer as coisas verdadeiras no altar. Nós temos que colocar os nossos pensamentos, nós temos que colocar as nossas falhas, as nossas diferenças. Não vai trabalhar as pedras, não vai trabalhar as pedras. Você vai colocar as pedras do jeito que elas são. Então, nós não podemos, às vezes a pessoa fala assim, eu não vou para a igreja porque o que eu faço não agrada a Deus, então eu vou primeiro parar de fazer. Não é para você trabalhar a pedra. Nós éramos uma pedra, mas Deus transformou nossas vidas. Aleluia. Então, nesse altar não somos nós que nos transformamos. Não fica tentando transformar você, porque não é isso que Deus quer. Não é esse trabalho que Deus quer. Deus quer que você coloque no altar a sua verdade, coloque no altar a sua existência, e Ele vai trabalhar a sua história, Ele vai trabalhar a tua vida, vai transformar, tornando você uma velha, inútil criatura, mas fazendo de você uma nova criatura em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Pode adorar, pode glorificar. Glória a Deus. Então você veja que Moisés foi o primeiro mediador, mas foi o primeiro mediador levantado pelos homens. Fala assim, levantado pelos homens. Isso, mas João, Evangelho de João 3,16, que é um versículo que você conhece profundamente, ele vai mostrar para nós a nossa realidade. Eu não vou me deter nas coisas que acontecem lá no Velho Testamento, mas eu quero já pular e trazer para cá a nossa realidade, porque em João 3,16, o que Deus vai mostrar? Deus vai mostrar a nova maneira. Por quê? Porque a velha aliança foi encerrada em Cristo, e agora vai surgir a nova aliança. Diga, nova aliança. É a aliança que nós estamos, é a nova aliança. Aliança no sangue de Cristo. Então, nessa nova aliança, então, o Senhor vai estabelecer um novo procedimento de relacionamento. E agora, não vai ser mais, conforme foi lá, quando os homens escolheram um mediador chamado Moisés para se relacionar com ele. Agora, é Deus que está escolhendo.
Então, João 3,16 vai revelar isso, ele vai falar exatamente isso, que Deus amou o mundo de tal maneira, pode continuar, para que todo aquele que nele crê. Então, quem foi que deu? Foi os homens ou foi Deus? Foi Deus. Então, veja que lá, ainda poderia se ter talvez uma arbitrariedade, como teve no meio da história. Eu não quero me deter muito lá, mas eu preciso dizer isso para vocês. Porque lá teve gente que questionou o mediador. Arão, irmão de Moisés, questionou Moisés. Você sabe disso. Miriam, irmã de Moisés, questionou Moisés. Falou, escuta, por que só você? Por que Deus só? Mas foram eles que escolheram. Mas eles foram questionados, né? Moisés foi questionado por muitos, foi questionado por Miriam, foi questionado por Arão, foi questionado depois, né, pelos que se revoltaram lá na revolta de Coré, e diversos segmentos, muitas vezes ali, manifestaram um voto contrário. Mas Deus havia aceito Moisés como mediador, e Moisés então estava suprindo essa tarefa no processo ali de relacionamento de Deus com os homens. Agora, por exemplo, agora não são mais os homens, então, ainda que seja, por exemplo, vamos supor, né, lá eram os homens, então era até lícito questionar, vamos dizer assim, né, mas hoje não, hoje nós não podemos questionar, porque não foi uma escolha humana, não foi a escolha da igreja, não foi a igreja que escolheu, não é a igreja que escolhe quem vai ser o mediador. Ah, eu vou escolher Abraão, porque eu gosto da história de Abraão. Ah, eu vou escolher Davi, porque Davi foi um rei. Ah, eu vou escolher João, eu vou escolher Maria, eu vou escolher Pedro. Não, nós não podemos escolher um nome para ser mediador entre nós e Deus. Porque o mediador está escolhido. E quem escolheu foi Deus. E quem pode recalcitrar contra Deus? Quem é que pode? Nós não podemos. Então, quando nós aceitamos um outro mediador, nós não estamos criando um problema com o sistema. Nós não estamos criando um problema de igreja. Nós não estamos criando um problema familiar, porque é isso que eu escuto às vezes. Às vezes a pessoa fala assim, pastor, mas eu não posso criar um problema com o sistema, pastor. Pastor, eu não posso criar um problema de família. Eu não posso criar um problema no trabalho. Mas não é um problema desse que você está criando, você está criando um problema com Deus. Se você arbitrar outro mediador, talvez alguém já falecido, porque meu pai era um homem muito bom, então eu peço para o meu pai falar com Jesus a meu respeito. Tem gente que escolhe o pai, escolhe a mãe, escolhe um dos apóstolos. Você não vê? Por exemplo, a igreja do Senhor Jesus, que nem eu disse para você, as nossas têm o nome das administrações delas, mas tem igreja que tem nome de apóstolo. E os apóstolos já estão na eternidade. Então você veja que é arbitrário isso. É arbitrário. Então veja que nós não temos essa autoridade de escolher um mediador, porque coube a Deus nesta aliança. Quem está entendendo a palavra? Nesta aliança, fala, nesta aliança, aprove a Deus. Por isso que eu quero resgatar o texto de Timóteo. Aprove a Deus, sendo Ele o único. Tem dois? Tem três? Há um só e um só Deus. Lembra lá de Timóteo? Há um só Deus. E esse um Deus que fez aliança, tomou essa decisão. Porque Deus, vamos falar? Amou o mundo de tal maneira.
Quantos recebem? Quantos recebem? Quantos recebem? Vamos aplaudir o Senhor, vamos aplaudir. Olha o que eu vou te mostrar aqui, para você poder ter fundamento, sabe? Por isso que eu gosto de mostrar os versículos para você ter fundamento, para você poder anotar, para você poder escrever, para você quando sair lá, por exemplo, lá no seu dia a dia, você não ficar assim, mas é que eu não sei dizer, você precisa conversar com o meu pastor. Não, pode conversar com você, pode conversar com você. Olha só, o que Isaías profetiza a respeito de Jesus Cristo, no capítulo 59, no versículo de número 16, que naquele instante que Jesus Cristo ia passar pelo sacrifício, não havia entre Jesus e Deus um mediador. Não teve ninguém que amenizou para Jesus, não teve ninguém que aliviou para ele. E isso já foi profetizado lá em Isaías. Isaías viu isso. Isaías viu o que muita gente hoje não está vendo. Porque tem muita gente se dobrando diante desses mediadores, que são aí cortejados, que são aí festejados, nesse mês de junho, de julho, com festas que não são festas culturais, mas são festas cerimoniais. É sério. É sério isso, pessoal. É sério. Então veja que Isaías, há 700 anos, diga 700 anos, antes de Cristo, 700 anos antes de Cristo, ele viu o que hoje muitos não são capazes de ver. E o que ele viu? Ele fala assim, viu que não havia ajudador algum. Ele está falando do sacrifício que ia acontecer lá. Ele viu que não havia ajudador algum. E maravilhou-se. Ele falou, meu Deus, não tem ajudador. E por que está escrito que ele maravilhou-se? Você não pode ler na Bíblia, você tem que parar, você tem que perguntar, você tem que questionar. Por que ele está dizendo que ele então viu que não tinha ajudador? Ele tinha que chorar. Não tem ajudador. Puxa, que pena, meu Deus, não tem ajudador. Mas ele não chora. Viu que não havia ajudador algum. E maravilha. Porque ele viu quem era o sofredor, ele viu quem estava sendo perseguido, ele viu quem ia ser crucificado, nada mais, nada menos do que o Filho de Deus, Jesus Cristo, aleluia. Então ele se maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, porque ele falou, puxa, eu já entendi. Pergunta para o irmão, fala, você já entendeu? Porque Isaías 700 anos já entendeu. E você não entendeu ainda? Ele falou, puxa, eu já entendi. Se não tem, é porque é ele. Pergunta para o irmão, entendeu agora, irmão? Se não tinha, é porque era... pode aplaudir o Senhor Jesus, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, pessoal. E olha o que ele vai dizer aí, pelo seu próprio braço lhe trouxe a salvar. Ninguém intercedeu por ele, não, ele conquistou. Ninguém deu de presente para ele, não, ele venceu. Aleluia. Pelo seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça sustentou. Oh, glória a Deus, a palavra é preciosa. Então, fecha o que o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo. Timóteo, fica perdendo tempo, Timóteo, abre teus olhos. Timóteo, há um só Deus, Timóteo. Não tem dois, não tem duas palavras. Não tem, o nosso Deus não é homem para que minta. O nosso Deus não é homem para falar uma coisa aqui e falar outra coisa lá.
O nosso Deus, Ele é fiel, Timóteo. Timóteo, abre os olhos, Timóteo, há um cuidado que tem uma estratégia aí, Timóteo, estão querendo enganar você. Timóteo, há um só Deus. Timóteo, há um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então, o que ele está falando? Timóteo, você tem que se firmar nisso. Você tem que se firmar nisso como servo de Deus. Às vezes a pessoa hoje, eu fico preocupado com isso. Eu oro a Deus, falo, Deus me ajuda. Os irmãos não sabem mais o que é ser crente. Porque antigamente ainda tinha, sabe, mesmo que em cima de costume, ainda tinha um ensinamento de como ser crente. Então o crente, ele não podia jogar bola, a mulher crente não podia usar calça, o homem crente, ele tinha que ter aquele perfil, e cada um já sabia o que tinha que fazer. Então, os crentes trabalhavam em cima dos costumes, e eles eram crentes assim, então eles oravam, Senhor, eu estou aqui, eu estou até tremendo de vontade de jogar bola, mas crente não pode jogar bola. Olha só. Muitos foram excluídos porque foram jogar bola, sabia? Muitos foram excluídos. Eles foram jogar bola até de terno, mas não deu certo. Com terno e tudo. Seja excluído com terno e tudo, em nome de Jesus, ainda falava. Pessoal. Mas hoje, pode jogar bola, pastor? Pode jogar, irmão. Ô, pastor, pode fazer isso? Pastor, eu posso vir de calça? Uma calça feminina, mulher veste roupa feminina e homem veste roupa masculina. Não vai pegar a calça do teu marido para vir na igreja. Calça feminina e homem com roupa feminina. Né? Então, hoje, pastor, eu posso cortar o cabelo um pouquinho? Pastor, pode. Pastor, eu posso passar uma outra corzinha no meu cabelo? Você acha que vai ficar bonito? Vai. Eu vi hoje uma Antônia, está diferente aí, ó, que chique, hein? É por causa da senhora que eu estou falando isso aqui, ó. Só ficou linda. Vamos aplaudir Jesus, aí ela ficou linda. Ficou linda lá, ó. Aí as pessoas não sabem mais o que é ser crente. As pessoas não sabem mais, elas pensam que agora tudo pode. Não, não é assim. Os costumes que nós não observamos mais. Isso é costume, fala costume. A doutrina é que vai reger os nossos passos. Então, o que não pode? Não pode é ficar na festa de ídolo. Isso não pode. Crente não pode. Fala para o irmão. Fala, crente não pode, irmão. Mas é de família. Fala, mas não pode. É de família porque a família não é crente, mas quem é crente não pode. Mas é da escola. Então, deixa a escola participar, mas o crente não pode. O crente não pode, porque é fundamento de fé. Tá bom, Moisés, você vai ser o mediador, desde lá, Então avisa a turma que não é para fazer deusinho. Fala para o irmão, não fica fazendo deusinho. Fala aí, não fica porque vai dar problema. Vai dar problema esse negócio de deusinho. Entendeu? Então veja que a palavra está dizendo, então era Moisés, agora o mediador é Cristo. É Jesus Cristo. Então ele é o nosso mediador. E nós temos que ser precisos na fé. Nós, por exemplo, nós não usamos cruz. Não usamos, eu bato nessa tecla. Eu vejo as igrejas hoje fazendo a campanha da cruz vazada, da cruz. Tem igreja com símbolo de cruz invertida. Tenha misericórdia. A cruz nunca foi salvação. A cruz foi um sinal de maldição. Maldição. Eu, quando era religioso, eu tinha cruz. Eu fazia sinal da cruz. Quando eu me converti, a igreja me ensinou, meus pastores me ensinaram, que a cruz, desde o Velho Testamento, desde Levítico, Deuteronômio, vem falando que é sinal de maldição. Por isso que Jesus foi crucificado aquilo não foi troféu. Você acha que a cruz foi troféu?
Então pergunta para mim, então por que você carrega? Eu falei. Aí fala para o irmão, eu não carrego não, irmão. Eu não carrego não. Aquilo não é troféu. Aquilo não é troféu para a igreja ficar exibindo. Nunca foi. Nunca foi. A cruz é a vergonha. É a vergonha. Mas quem estava na cruz é o nosso Salvador. E olha, e vamos acrescentar, diga assim, e ele não está morto. Não está crucificado. Mas está vivo. Vamos falar aquela frase que eu acho bonita, aquele hino, né? A cruz está vazia. O túmulo está vazio. Levanta a mão direita e fala assim, mas o trono está ocupado. Ah, adora a Deus. Vibra, igreja, vibra. Está ocupado. Mas não vamos brigar com isso. Eu não brigo por isso. Eu só ensino. Eu ensino algumas pessoas que eu posso ensinar, mas eu não brigo por isso. Eu falo para a pessoa, eu falo, está tudo certo. Fala para o irmão, fala, está tudo certo. Você fica com a cruz que eu fico com o Cristo. Está tudo certo. Fala, nós ficamos com Cristo. É isso aí. Então veja, há um só Deus, fala um só Deus. E um só mediador. Não pode fugir disso, igreja. Não pode fugir disso. Além de um só mediador, a Bíblia vai falar, João capítulo de número 3, versículo 14 e 15, fala assim, ó, e do modo porque Moisés, ó, está relacionando, do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Para quê? Para que todo que nele crê tenha a vida. Então, há um só Deus, diga um só Deus, um só mediador, e um só remédio para as enfermidades, para as doenças, para o pecado e para a morte. Jesus Cristo. Adora, aquece esse culto comigo. Ah, vai lá em cima e aplaude. Aleluia. Esse versículo aqui você conhece, eu não vou nem mandar projetar para a gente ganhar tempo. Diz assim a palavra, declarou-lhe, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. Aleluia. Ele é o único alimento. O mesmo Jesus que disse isso, eu sou o pão da vida, foi também o mesmo Jesus que disse, eu sou a verdade. Aleluia. Quantas verdades tem? Então essa que eu estou contando aqui para você é uma delas? Não, não é uma delas. Não, é importante isso, não é pegadinha não. É importante isso. Você viu? Não é uma delas. Essa verdade que nós estamos vendo aqui é a única. Tem gente que vai falar para você, não, então, mas é aquilo que você crê. Mas não é aquilo que nós cremos, é o que está escrito. Fala, está escrito. Por isso que quando Jesus vai ter a tratativa com o inimigo, ele deixa bem claro, ele fala assim, está escrito. É a única. Ah, mas eu não concordo. Então você está fora da verdade. Ah, mas a minha igreja, então a sua igreja está fora da verdade. Ah, mas o meu pastor, o seu pastor está fora da verdade. Porque há um só Deus, um só mediador, um só remédio, há uma só verdade e há um só pão da vida. Amém, irmão? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Olha isso aqui. 1 Coríntios, esse versículo já é um pouco diferente, eu vou compartilhar com você. Os outros você já conhecia.
1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, fala assim, ó, porque ninguém pode lançar outro fundamento. O bispo pode? O pastor pode? O sacerdote pode? Ninguém pode. Ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto. E qual é o fundamento que foi posto? Fala, igreja. Fala com mais firmeza para o inimigo ficar irritado. Isso aí. Vamos fazer uma festa para Jesus. Vamos fazer. Vamos fazer. Eu preguei lá, essa semana eu preguei no Tangarás, que quando Jesus conversa com aquela mulher no poço, a mulher samaritana, ele foi bem claro para ela, ele falou assim, vocês adoram o que vocês não conhecem. Como é que você pode adorar se você não conhece? Como é que você pode fazer uma coisa que você não sabe o que você está fazendo? Se você não conhece, fala para o irmão, não faça. Não faça. Jesus disse isso para ela, falou, vocês adoram o que vocês não conhecem, nós adoramos o que conhecemos. Ele falou isso. E por que ele disse isso? Ele falou assim, porque a salvação vem dos judeus. E por que entra costume africano? Por que entra costume europeu? Por que entra costume, não vou ficar falando aqui as nações. Os únicos parâmetros que nós temos, em tudo, em costume, porque vamos fazer um culto e nós vamos vestido daquela cultura. Nós não temos que colher cultura de ninguém, porque a salvação não vem de A, a salvação não vem de B. Agora, o que vem? O que vem as heresias. O que vem é o budismo, em forma de evangelho, disfarçado. O que vem é o sincretismo do hinduísmo, disfarçado de evangelho. O que vem são as novidades da Europa, disfarçado de evangelho. Vocês não sabem o que adoram, Jesus disse. Vocês não sabem o que adoram porque vocês ficam fazendo aquilo que todo mundo faz. Presta atenção. Faz direito. A salvação vem dos... Porque Jesus era o quê? Judeu. E quando ele fala isso, então pastor, então vamos fazer a festa de Pentecoste, vamos fazer a festa das nações, vamos fazer a festa das primícias. Não, por quê? Nós temos que ver tudo que eles faziam, tudo que eles faziam estava certo. Porque quem foi que falou para eles fazerem? Através de quem? Do mediador, Moisés. Tudo que eles faziam, só que tudo que eles faziam era símbolo. Tudo que eles faziam estava apontando para o verdadeiro. O verdadeiro quem é? Nós temos o símbolo ou nós temos o verdadeiro? Então nós vamos fazer para o verdadeiro. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória, quem pode dar um glória? Quem pode dar um glória? Então nós vamos fazer para o verdadeiro. Nós temos o verdadeiro. Dá uma mexida com o irmão, para ele não empetrecer de frio. Dá uma mexida nele, para ele não... Fala, nós temos o verdadeiro, irmão. Nós temos o verdadeiro. Que é o único fundamento. Mas, presta atenção nisso que eu vou te mostrar aqui, Gálatas, capítulo 1, versículo de 6 a 9. Presta atenção nisso aqui, Parece que a palavra foi escrita para nós aqui hoje. Parece que foi escrita para nós aqui hoje, Olha aqui, Gálatas capítulo 1, versículo de 6 a 9, fala assim: admira-me que estejais passando tão depressa
daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Dá uma segurada um pouquinho, não pode machucar, porque você sabe que essa ovelha não é sua, essa ovelha é de Jesus, né? Então, ó, só dá uma apertadinha um pouco mais forte e fala assim, parece que você está passando para outro evangelho. Mas não aperta muito não, aperta devagar. Se ela berrar, o dono manifesta. Eu falo isso para os obreiros aqui de sexta-feira, quando nós vamos orar, eu falo para ele, olha, vamos trabalhar agora, vocês cuidem do rebanho, porque não é meu, o rebanho é de Deus, cuida bem, porque se uma ovelha berrar, o dono manifesta. Eu não é, pessoal? Vocês estão sendo bem cuidados aí ou não? Amém. Então, irmãos, olha, presta atenção nisso, ó. Aconteceu com eles. Eles estavam passando, eles estavam mudando o evangelho, eles estavam passando para outro evangelho. Que evangelho? O evangelho do diabo. O evangelho do diabo. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam. Fala para o irmão, fala, tem alguém te perturbando, irmão? Tem alguém te perturbando? Alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, presta atenção nisso, ó. Mas, ainda que ainda que um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja, é mentira. Se alguém pregar alguma coisa para você que não esteja na Bíblia, é o quê? Mentira. É mentira, irmão. Quantos entenderam a palavra? É mentira. Então você não pode se dobrar diante da mentira. Pastor, mas vai me custar caro, paga o preço. É mais barato do que o preço da mentira. Porque por causa de você se prostrar, você vai perder a intimidade com Deus. Você ouviu o que eu falei? Você vai perder a intimidade com Deus, por quê? Porque você vai entristecer o Espírito Santo. 1 Tessalonicenses fala, não entristeçais o Espírito Santo. Nós podemos, segura aí, ó, entristecer o Espírito Santo, nós podemos afastar o Espírito Santo e nós podemos perder o Espírito Santo. Fala para o irmão, fala, você não tem medo disso? Eu tremo de medo, eu tremo de medo. Eu tremo de medo disso. Então você veja que eles estavam lá vivendo a mesma coisa que nós estamos vivendo e tinha gente que estava aceitando, porque, mas não posso correr risco, meu irmão, pelo amor de Deus, abre teus olhos, não aceita, não aceita. Aí então a Bíblia vai falar, agora eu vou encerrar aqui, vou levar você agora a uma conclusão para você poder, para não ficar nada assim, ó, subentendido, eu não quero que fique nada subentendido. Nós não estamos pregando aqui de mensagem subliminar, nós estamos pregando aqui de mensagem explícita. Amém, irmão? Então aí você vai ver lá, por exemplo, que acontece um negócio interessante, porque o mediador, Jesus Cristo, ele é crucificado, e aí ele ressuscita, fica 40 dias com eles, e é levado ao céu. E quando ele é levado ao céu, então ele fala assim, mas vocês fiquem tranquilos, porque eu vou enviar o Espírito Santo. E ele envia o Espírito Santo. E quando ele envia o Espírito Santo, estão lá os irmãos reunidos no cenáculo. Quando ele envia o Espírito Santo, os irmãos receberam o Espírito Santo, e os irmãos receberam o poder, e receberam o fogo do Espírito Santo. Ficai em Jerusalém até que do alto recebeis poder, fala poder.
tipo, o que é poder? Esses dias um irmão veio me perguntar, pastor, que poder? O que é isso aí? O que significa isso? Que poder? Vai lá em Marcos capítulo 16. Capítulo 16. Marcos capítulo 16. A Bíblia fala assim no versículo de número 16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Versículo 17. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Aleluia. Em meu nome, aí está o poder. É a mesma coisa que dizer assim, em meu nome vão ter poder. Porque em meu nome expelirão, falarão novas línguas, pegarão em serpente, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal nenhum. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão. Poder. Manda qualquer um fazer isso aqui para ver se faz. Nem com ciência. Nem com a IA. Você conhece a IA? Nem com a IA não faz. Fala para o irmão, fala, mas você faz. Você faz. Você faz. Olha bem sério nos olhos dele e diga assim, então você é um mediador? Olha aí, olha bem sério no olho dela. Ele fala, então você é uma mediadora? Foi isso que aconteceu. Sabe, foi falta de conhecimento. A falta de conhecimento mata o povo de Deus. As letras matam. Está escrito na palavra, a ciência, mas e o espírito? Fica assim, a falta de conhecimento, letra mata. Conhecimento que nós precisamos é a experiência com o Espírito Santo, conhecimento. Então o que acontece? Eles são batizados com o Espírito Santo, e aí logo de largada já vem um poder sobre eles, e eles começam a falar em línguas, e tinha lá povos de todos os lugares, tinham medos, tinham persas, tinham gente de todo lugar, e eles falaram assim, não, mas como é que pode esse povo estar falando na nossa língua? Eles não sabem falar a nossa língua, mas eles estão falando, mas não é que eles estavam falando em língua, que nem hoje, tem gente falando em língua em inglês, vocês viram aí, né? Para com isso. Tem gente que fala, não, mas além de inglês eu falo em italiano também. Para com isso. Existe, presta atenção no que eu vou te ensinar, existe a língua portuguesa, existe o inglês, francês e tantas outras. Por exemplo, se a pessoa fala inglês, se ela estiver no Brasil e ela falar inglês, ela fala de que maneira? Inglês. Se ela é brasileira, for na Argentina e tiver que falar o idioma inglês, ela vai falar de que maneira? Inglês. Se ela for em qualquer lugar do mundo e tiver que falar, for usar o idioma inglês, ela vai falar em... Então, inglês é em qualquer nação. Português. Se você vai falar português nos Estados Unidos, como é que fala português nos Estados Unidos? Fala para o irmão, português. Se você for falar português lá na China, como é que fala português na China? Português. Assim é a língua dos anjos, é a língua do céu. Essa turma de internet está tudo errado, pessoal. Esse povo não fala língua, coisa nenhuma, esse povo fala uma língua inventada. Quem é batizado sabe disso. Quem tem dom de discernimento sabe disso, porque a língua dos anjos é uma só. Ele pode estar no Brasil. Eu não preciso conhecer a pessoa para saber se ela é batizada com o Espírito Santo. É só eu ouvir ela falar em língua, eu sei se ela é ou não. Por quê? Porque a língua é a mesma.
Se um russo falar em língua, ele vai falar de que maneira? Fala em língua. A mesma que nós falamos. É a mesma que você fala, é a mesma que eu falo. Por quê? Porque o Espírito é o mesmo. Agora, quando começa com aquelas línguas esquisitas, aquilo é tudo baboseira. É tudo baboseira, aquilo é tudo mentira. E aí o pessoal fica pagando para ver aquela pessoa falar em língua que não é dos anjos. Então você veja que foi isso que aconteceu, ó. Veio o poder, eles começaram a falar em língua. Para explicar, fala para o irmão, para explicar. Pedro vai explicar o efeito, Pedro vai explicar o fato. E só de ele explicar, ele explicou com tanto poder, que 3.000 almas se renderam a Cristo. Ah, pode glorificar, pode adorar, aleluia! Eles estavam transpirando poder. Chega no capítulo 3 de Atos, lá vai Pedro e João para o templo. Você conhece a história. Eles estão indo para quê? Eles estão indo para a oração. Fala para o irmão que está lá, porque crente ora. Fala, crente ora. Eles estão indo para a oração. Eles estão subindo a escadaria do templo, e no meio da escadaria lá está um coxo, que há muitos anos está lá sentado, e passa crente por ele, passa judeu por ele, dá uma esmolinha, mas aquela turma estava vazia, mas agora está vindo dois, quem? Pedro e João, e eles estão vindo de que maneira? Cheio do Espírito. Aí ele chega, ele diz assim a palavra, que ele vira para Pedro, vira para João e fala assim, me ajuda, me dá uma esmola. Aí a Bíblia fala que Pedro e João, olha bem nos olhos dele, olha onde? Olha bem nos olhos dele e fala assim, olha, isso que você pede nós não temos, mas o poder que nós temos, isso nós te damos. Em nome do Senhor Jesus, levanta aí. Poder. A Bíblia fala que de um salto, o coxo saltou. E sabe para onde ele foi? Ele não foi para algum lugar, como muitos vão. Ele foi para dentro da igreja. Porque é aonde a gente começa a glorificar Deus. A gente glorifica a Deus no trabalho? Glorifica. A gente glorifica a Deus em casa? Glorifica. A gente glorifica a Deus na universidade? A gente glorifica a Deus na rua? Mas onde começa tudo isso? Ah, pode aplaudir, pode glorificar Deus. É aqui que começa. Fala para o irmão, não te vi dar um glória até agora. Vai aproveitar as palmas ou vai esperar? Então a Bíblia fala que ele saltou e entrou para dentro da igreja. E aí já começou a história. Depois disso, para encurtar, para a gente poder concluir, depois disso, Pedro sai pelas ruas, a sombra dele curava. A sombra dele curava. Paulo, uma vez, alguém pegou o lenço dele. Não foi prática aquilo que ele fez, ele não mandou fazer depois 10.500 lenços. Não foi uma prática. Ele pegou o lenço dele e levou para uma pessoa. O lenço dele curou o enfermo. Já pensou? Jesus pegou a saliva, pôs no olho, o cego viu.
Já pensou você? E você pensa que você não pode? Fala para o irmão, fala, você pode. Fala para ele, então você é um mediador. Eu estou procurando um mediador. Fala para ele, estou procurando um mediador. Então, aí por causa disso, disseram assim, não, então agora o mediador quem é? É Pedro. Vocês não viram que Jesus falou para ele? Pedro, tu és Pedro, aqui está a chave. Aquilo que ele é o mediador. E aí então fizeram de Pedro o São, mas ele estava sozinho? Quem estava com ele? João. Vocês já esqueceram? Preciso orar para a memória. Estava com ele João. E fizeram de João o quê? O São João. O São João. E o povo então começou, é o mediador, agora é ele, olha o que ele fez, aquele coxo lá há tantos anos. Mas aí, presta atenção na palavra, capítulo 3, versículo de número 11, fala assim, e pegando-se ele a Pedro, o coxo se apegou a Pedro e a João, e todo o povo correu atônito para junto deles. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 11. E todo o povo correu para junto deles no pórtico chamado Salomão. Chamado o quê? À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo, ei, calma lá, vai devagar, israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, em mim e João? Como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar. O Deus de Abraão, aleluia, de Isaac, de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo, aleluia, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo, o justo, e pediste que vos concedesse um homicida. Olha só o versículo 15, que maravilhoso. Dessarte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos. Pode aplaudir Jesus. É o mediador, quem é ele? Agora é o São Pedro, agora é o São João. Aí teve uns desavisados que saiu de lá com essa história, escrevendo a história de São Pedro, escrevendo a história de... Mas por quê? Porque são atropelados, porque se eles tivessem prestado atenção, o próprio Pedro e João explicaram, escuta, o que vocês estão olhando para nós? Vai devagar. Esse poder não é nosso, mas nós recebemos. Esse poder é de Deus. Esse poder é de Aí a Bíblia fala que no dia seguinte, eles se reuniram em Jerusalém com as autoridades, os anciãos e os escribas, junto com o sumo sacerdote, Anás, sumo sacerdote, hein? Anás e Caifás. João diz aí a palavra, Alexandre, e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-se perante eles, os arguiram. Com que poder, ou em nome de quem fizeram isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, fala, cheio do Espírito Santo. Nem todos falaram, se todo mundo não falar, eu não vou continuar, não vou pregar mais, não vou. Fala aí, cheio do Espírito Santo. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a respeito do próprio benefício feito a este homem enfermo,
e do modo com que foi curado, tomai conhecimento disso. Pega no ombro do irmão e diga assim para ele: toma conhecimento disso. Vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, em nome de quem, igreja? Fala de novo para todo mundo escutar. O Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em nome dele é que este está curado perante. E aí ele fala assim, ó: e este Jesus pode ser pedra rejeitada para muitos, mas para nós, os verdadeiros construtores, fala para o irmão, fala: você é construtor, você é construtor. Eu aceito todo mundo rejeitar, mas você não. Fala: você não, fala: você é construtor. Pode o mundo inteiro rejeitar, mas para nós não, porque nós somos construtores. Para nós, essa pedra rejeitada para o mundo, para nós é a pedra angular. Aleluia. E aí ele disse assim: eu acho que você vai gostar disso, eu acho que você vai vibrar. Aí ele disse assim, ó: e digo mais, hein? E não há salvação em nenhum outro. Por quê? Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos. É para adorar a Deus e glorificar. Aleluia. Fica de pé, fica de pé, fica de pé. Louvado seja Deus. Diga assim: há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Fala: Jesus Cristo. Jesus Cristo, Jesus Cristo. Eu falava para o louvor ali, vocês prestem atenção, porque Israel, diversas vezes na palavra você vai ver que Israel, às vezes sem querer, às vezes por causa de um casamento, por causa de uma viagem, Israel acabava adquirindo deuses. Você não vê? Jacó queria casar com uma. Como que chamava ela com quem Jacó queria casar? Raquel, né? Então. Mas aí Deus cuidou, e quando ele quis casar com Raquel, ele casou com quem? Com Lia. Ele ficou revoltado, aceitou. Mas Deus não erra. Deus erra? Não erra. E por que Deus deu Lia para ele? Porque Raquel era idólatra. Raquel tinha idolatria no sangue. Era o amor da vida dele. Qualquer dia eu vou pregar sobre isso. Mas ela era idólatra. E Deus, para poder poupá-lo, falou: não, eu não vou trazer esse aborrecimento, porque você é meu servo. Eu vou te dar Lia, casa com Lia. E aí casou com Lia. Mas ainda assim o cabeça dura, fala para quem está falando: você não é cabeça dura não, né? Fala: você não é cabeça dura não. O cabeça dura ainda queria Raquel. Até que ele se casou com ela. E aí quem é que dava filho para ele? E Raquel dava. Entendeu? Fala para o irmão: você entendeu agora, irmão? Porque tem coisa que dá certo, tem coisa que não dá certo. É isso. Porque Lia, através de Jacó, recebeu a palavra de Deus. Então Deus abençoava ela. E Raquel, no dia que ela foi ser levada para a casa de Jacó, antes de sair de casa, o que ela vai lá e rouba do pai dela? O que ela rouba? Os ídolos. Olha como era idólatra. Ainda levou os ídolos com ela. Ainda escondeu. Então você veja que às vezes, né, então quando Jacó foi para casa, ele falou: estou indo abençoado. As esposas, meus filhos. Mal sabia ele que ele
estava levando um ídolo junto com ele. Alguém falou para você, falou assim, olha, para a sua vida dar certo, você precisa fazer isso aqui, ó. Você precisa começar a vestir de hoje em diante só essa roupa aqui, ó. Você precisa começar agora a fazer só isso aqui, ó. E você está fazendo. Você está que nem os Gálatas lá, você não está percebendo, mas você está trocando o fundamento. E não pode trocar o fundamento. O fundamento é Cristo. Amém, irmão?